Agora, Cadu, momento histórico. Vamos falar de um fenômeno social lá no Japão chamado Johatsu. Boa, finalmente. No Japão existe um fenômeno social chamado Johatsu, que significa literalmente evaporação. Trata-se de pessoas que desaparecem voluntariamente, abandonando família, emprego e vida social, muitas vezes sem deixar rastros. Estima-se que milhares de japoneses evaporem todos os anos, seja por dívidas, vergonha, fracasso profissional ou problemas pessoais. Empresas especializadas chegam a lucrar com esse silêncio, ajudando indivíduos a sumirem discretamente durante a noite. O Johatsu expõe um lado sombrio da sociedade japonesa, a pressão social implacável, o peso da honra e o tabu em torno do fracasso, que levam muitos a preferirem desaparecer do que enfrentar a vergonha pública. Henrico, nosso sociólogo, vai falar um pouquinho do Johatsu aí, esse fenômeno aí japonês, mas que tem potencial para se espalhar por outros lugares, né? Eu não sei se eu tenho alguma coisa para falar sobre isso. Não, mas eu fico pensando até uma analogia, né? Uma obra clássica da sociologia que é o Suicídio do Durkheim. E aí ele vai construir, elencar, enfim, por que as taxas de suicídio vão mudando, tal. Ele vai pegar o suicídio não como um fenômeno psicológico, mas social, né? Porque existem tendências aqui e ali, né? E aí ele vai diferenciar as tendências egoístas, que estão ligados à inadequação da pessoa em seu contexto social, vamos dizer assim. O suicídio egoísta está ligado às experiências de sofrimento pessoais por essa inadequação em sua sociedade. E o suicídio altruísta, quer dizer, o sujeito está tão integrado, que ele está tão cheio de expectativas daquele meio, que ele também não suporta, né? E aí, por que eu estou falando isso? Quando ele vai falar do suicídio altruísta, um exemplo que sempre aparece é Harakiri, né? No cenário, no contexto japonês, que a ideia de honra, né, gera historicamente esse fenômeno, e a integração social seria tão pesada que a pessoa não suporta esse excesso de integração, não suporta ter que lidar com excesso de expectativas das instituições, família, escola e tal. Enfim, quando eu comecei a ler sobre esse fenômeno, até a partir do convite do Rogério, eu não conhecia esse fenômeno, mas me ocorreu muito isso, assim, né? A pessoa tá tão permeada de pressões, de expectativas a serem correspondidas e de também obstáculos objetivos que não dependem muitas vezes dela própria ou da própria vontade, que sufocam essas possibilidades concretas de realizar, essas cumprir expectativas, que a única forma de preservar algo de si é morrer socialmente e começar do zero em outro espaço, né? Para não morrer objetivamente, né? Você salva algo de si, mas esse algo de si é muito pequeno, porque o que a gente é fora das relações que a gente tem, né? Então você salva algo de si para não morrer por completo. Eu acho que a coisa... Eu pensaria para esse lado, assim, como sociólogo, né? Nessa analogia. Você mata algo de si, você mata muito de si para salvar alguma coisa. Boa. E tem um filme, né? Vão-se os anéis e os dedos. A minha pesquisa, professor, já te chamo só para mostrar aqui, que é interessante. Tem um filme do ano passado, um filme aí chamado Johatsu, né? De 2024, até 6.4 de 10 no IMDb. É uma avaliação boa, né, Sara? Razoável. Indivíduos desiludidos no Japão desaparecem para recomeçar, auxiliados por empresas que oferecem novas identidades. A série investiga a turbulência daqueles que desaparecem e dos entes queridos que lidam com sua ausência, explorando tentativas de reconciliação, né? Tô tentando achar esse filme aí para assistir. Parece ser bem interessante. E aí, professor Rogério Mello Franco? Fala. Fala. Não, deixa o professor Rogério. Não. Não, eu não tenho muito para falar, só assim, cara, tipo, eu conheço
né, um cara que estudou comigo na Unicamp, e que, cara, tipo, ele sempre teve uma identidade muito americana, né, muito estrangeira, assim. E ele dizia que só ia falar em inglês ou em francês com os filhos, quando ele tivesse filho, não sei o quê. E ele primeiro foi para a Suíça, estudou na Suíça, depois fez doutorado nos Estados Unidos. E realmente, cara, hoje ele é professor no Texas. É impossível você saber que ele é brasileiro. É impossível, sabe? Ele apagou todas as menções dele a vida anterior a ter chegado nos Estados Unidos, sabe? Então, assim, eu acho que é até mais comum do que a gente imagina, né? Algumas é que a gente tem tantas pessoas pelas quais a gente, né, com as quais a gente tem algum mínimo contato e que muitas desaparecem e a gente não sabe qual o nível desse desaparecimento, né? Esse meu ex-colega é um caso que realmente, cara, tipo, desapareceu, usa outro sobrenome, sabe? Você entra nas páginas dele, nas redes sociais, não tem uma menção ao Brasil nunca, sabe? E ele não, eu sou professor de literatura francesa aqui nos Estados Unidos e que não tem nada a ver com o Brasil. Bizarro, né, cara? Pode ir, Sara. Eu tive isso daí na minha família. Meu bisavô, que eu nunca conheci, porque ele já tinha, né, morrido quando eu nasci, mas ele largou a família, largou tudo, largou a esposa, já tinha 3 filhos, 2 meninas e um menino. Um dia ele acordou, falou tchau, galera. Ele não pegou dinheiro, ele deixou tudo para trás, simplesmente desapareceu, sumiu. E aí, meu pai nunca viu ele na vida. As pessoas falavam que ele existiu, mas era só uma sombra na existência dessa família. E meu pai foi ver ele acho que 1977, 78. Tipo, acho que era mais de 50 anos que ele tinha desaparecido. E ele apareceu sem um braço. Meu pai nunca soube que ele não tinha um braço. Nossa. Ele fez parte da Revolução de 32, ele perdeu um braço, ele foi metralhado, ele perdeu uma parte do tronco. E eu falei, pai, mas e a história desse cara, você não vai me contar? Não, porque ele foi, me visitou, tomou um café, mas eu nunca mais vi ele de novo. Tipo, o cara simplesmente passou na vida dele, assim, e ele desapareceu de novo. E ele simplesmente desapareceu. Eu falo que chama... Aqui no Brasil, a gente pode chamar fez o Benito de Paula, né? Você lembra o Benito de Paula? É verdade. Tava devendo dinheiro, aí o cara sumiu, aí todo mundo falou que ele tinha morrido, aí ele voltou, aí apareceu, mas porque acharam ele. E ele, cara, não, aí ele sumiu de novo, porque ele não queria ser achado. Eu acho que tem gente que não quer ser achada, e pronto. Devia ser mais fácil sumir, né? O Belchior fez isso também, né? Sumiu uma época. Não foi o Benito, foi o Belchior, isso mesmo, confundi os B. Foi o Belchior que fez isso. Mas eu acho que devia ser mais fácil sumir, né, cara? Se fosse só você largar tudo, tipo, larguei até o dinheiro, mas se você largar as dívidas é foda, né? Cadu, acho que no Japão a pressão a gente sempre viu. O japonês era o primeiro aluno da sala, né? Os caras são muito dedicados aos estudos, muito disciplinados, né? Toda a Copa do Mundo eles mostram os japoneses limpando a arquibancada antes de sair. A pressão em vários aspectos, a pressão sobre o indivíduo na sociedade japonesa é muito grande mesmo, né? Com certeza, né? No caso deles tem essa questão cultural, né? Da honra, né? De, porra, você não conseguir lidar, não conseguir sobreviver com o fracasso nas suas costas, né? Levar isso para sua vida, você ter a oportunidade de talvez recomeçar, né? Do zero mesmo, né? E porque deixar para trás aquele fracasso, aquele peso. Né? Na questão do Johatsu, essas empresas que trabalham com isso fornecem novas identidades para essas pessoas recomeçarem mesmo. Então, a gente tem muito disso em questão criminal, né? Aqui no Ocidente, de pessoas que desaparecem porque cometeram crimes, né? E aí vão donos de empresas, né? E vão começar com outro programa CNPJ, de proteção à testemunha, né? Outra identidade, né? Os agiotas tá batendo na porta, o cara sumiu. É muito legal o Johatsu, cara. Funciona muito. Só não funcionou para o Rogério, porque ele não
não pegou as dicas com um amigo dele, cara, né? Você não sumiu, cara. Seu nome ficou ali, né? Você devia ter feito um Johatsu melhor, cara. Você fracassou aí. Deixou rastro. Eu nunca fiz Johatsu. Eu sou uma, né? Eu sou uma unidade. Eu sou uma continuidade. Trocou o nome, isso daí é Johatsu. Isso aí é de menos, pô. Ele não quer falar. Isso aí é coisa que os cristãos colocaram na cabeça de vocês. Que o anjo chegou lá e deu um beijinho no feto quando escolheram o nome. Não é assim, cara. Não é. Isso aí parem de ser essencialistas. Pô, tinha mais coisa para falar dessa pauta, né? Só que ela tá em jogo aí. A gente tinha pensado em falar nisso aí. Só tive 5 meses para pensar. Eu tinha muita coisa, mas já esqueci, né, o que eu ia falar. Então, sinto muito para quem tá assistindo aí. Vocês vão perder, né? Infelizmente. Essa pauta, eu não vou deixar ninguém sem entender. Essa pauta era uma pauta que vem acompanhando todas as lives, todos os roteiros das lives, mas nunca dava tempo. Aí teve um dia que era o dia dela e o professor Rogério desistiu de fazer a live no último minuto. E eu falei, pô, sem o Rogério eu não vou trazer essa pauta. Depois, aí voltou, nunca mais dava tempo. Aí hoje o Rogério falou, pô, eu falei pro Henrique que a gente vai falar do Johatsu. Eu falei, puta, vou ter que falar hoje, não vai ter jeito. Obrigado, Rogério. É bom isso aí, meu. Eu acho que assim, evaporar, todo mundo tá meio que evaporando o tempo todo. Quando você fecha uma rede social, né, é um tipo de Johatsu, né? Muita gente faz isso, né? Não é tão, assim, uma ruptura imensa, como é o caso dessas pessoas, mas é um Johatsu leve, né? Vai lá e apaga toda, né, o Twitter, né, que a pessoa usa desde 2009, vamos supor. Porra, cara, né? Isso aí é um histórico da pessoa que foi pro saco, né? Então eu acho que... Quando termina, né, Rogério? Quando termina o relacionamento, a pessoa vai lá e Johatsu nas fotos. É verdade. Mete o Johatsu. Mini Johatsu, né? A gente já falou da micro traição, a mini Johatsu.